Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Larissa Costa, sou nutricionista da Universidade Federal da Fronteira Sul, doutora em nutrição, e hoje eu vim compartilhar com vocês o tema a engenharia de alimentos e a segurança alimentar e nutricional. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que me fizeram e também parabenizar as organizadoras desse evento. Bom, já que a gente vai falar sobre segurança alimentar e nutricional, é importante a gente começar conceituando. A segurança alimentar e nutricional, de acordo com a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, a LOSAN, consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Também ela precisa ter como base práticas alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. É um conceito bastante amplo, não é mesmo? Mas através desse conceito a gente já começa a compreender que a ciência da nutrição e a ciência da engenharia de alimentos se complementam. A busca por alimentos suficientes para abastecer toda a população sempre foi objeto de estudos. Criar mecanismos capazes de preservar os alimentos, permitindo com que eles fossem consumidos quando necessário, sempre foi um desafio e atualmente continua sendo. Mas a partir do século XIX apenas, a alimentação ela passou a ser encarada de forma mais industrial e científica. Desenvolveram-se insumos, maquinário, mão de obra, baseado em conhecimentos técnicos científicos. E atualmente a questão principal que norteia a preocupação dos cientistas tem sido a qualidade dos alimentos ingeridos pela população. Bom, e qual então seria o papel da engenharia de alimentos para a segurança alimentar e nutricional? Bom, a menos que você viva no campo e produza seu próprio alimento, como era feito antigamente, você depende da industrialização de alimentos. O simples fato de limpar e sanitizar uma fruta ou uma hortaliça já é uma forma de processamento. Então, a engenharia de alimentos tem tudo a ver com a segurança alimentar e nutricional. Um ponto a ser refletido é que o modelo de produção e consumo de alimentos ele é fundamental para a garantia da segurança alimentar e nutricional, porque há questões de grande importância que precisam ser levadas em consideração. Por exemplo, o uso de agrotóxicos, o uso abusivo de aditivos, o uso abusivo de publicidade de alimentos, tudo isso deve ser considerado e deve ser trabalhado na questão dessa segurança alimentar e nutricional. Na nutrição, existe uma classificação dos alimentos baseado no seu grau de processamento. Essa classificação ela não é reconhecida pela engenharia de alimentos e nem pela indústria de alimentos, mas ela é reconhecida e tem sido utilizada pelo Ministério da Saúde e ela norteia os princípios para uma alimentação saudável. De acordo com essa classificação, os alimentos podem ser in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Quais são os alimentos in natura? Bom, são aqueles alimentos como plantas, animais, que foram adquiridos para o consumo sem terem sofrido nenhum tipo de processamento. Os minimamente processados são aqueles alimentos in natura que sofreram alterações mínimas da indústria, como limpeza, remoção de partes não comestíveis, moagem, secagem, pasteurização, fermentação. Por exemplo, legumes ou frutas secas, cereais como milho, trigo, o próprio iogurte, o leite. Os alimentos processados são aqueles fabricados com adição de açúcar, de sal, de óleo ou de vinagre. Como exemplo, nós temos as conservas, as compotas, os queijos, os pães. As técnicas de processamento desses alimentos se assemelham às técnicas culinárias. Inclui cozimento, secagem, acondicionamento em latas ou vidros,
uso da fermentação, métodos de preservação como salga, salmoura, cura, defumação. E o consumo desses alimentos ele deve ser moderado. Já os alimentos ultraprocessados são aqueles que envolvem diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, como sal, açúcar, óleo, gorduras, substâncias de uso exclusivamente industrial, também substâncias sintetizadas em laboratório, inclusive fontes orgânicas como petróleo, carvão. Muitas dessas substâncias sintetizadas atuam como aditivos alimentares e as técnicas de processamento utilizadas nos alimentos ultraprocessados incluem tecnologias exclusivamente industriais, como por exemplo a extrusão da farinha de milho para fazer aqueles salgadinhos, aqueles snacks, versões industriais de técnicas culinárias como pré-processamento com fritura ou cozimento. E aí, como exemplo desses alimentos, nós temos guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou com adoçantes artificiais, pó para refresco, temos também aqueles temperinhos prontos, temos macarrão instantâneo, mistura para bolo. Todos esses alimentos são considerados ultraprocessados e o seu consumo deve ser evitado. Essa classificação é importante, apesar de não ser reconhecida pela engenharia de alimentos, porque ela dá um direcionamento daquilo que é benéfico ou maléfico para a saúde. Dessa maneira, a gente pode ver que um dos principais desafios de um engenheiro de alimento no presente e no futuro é justamente trabalhar com técnicas que atendem às demandas dos consumidores por alimentos saudáveis, mantendo as características sensoriais e nutricionais desses produtos in natura. E para isso ele precisa ter o entendimento do efeito que esse alimento causa para a saúde do consumidor e de suas preferências, garantindo assim um alimento seguro do ponto de vista nutricional e também microbiológico.